Coordenador técnico na Novapol, responsável pelo P&D e assistência técnica. Trabalho na Novapol há 5 anos. Tenho passagem por outras empresas. Estou no mercado por volta ali dos 23 anos, né, com experiência em vários segmentos na área de resinas, de uma maneira geral em compósito, também com gel coat, adesivos, resinas fenólicas, tinta em pó, entre outras, como aplicações em compósitos, desenvolvimento de resinas, síntese de resinas, entre outros. Tenho um pouquinho de bagagem, mas eu aprendo todos os dias alguma coisa diferente, né? Não é porque tenho um bom tempo de casa que eu sei tudo, muito pelo contrário. Nós aprendemos juntos. E hoje eu vou dividir um pouco com vocês o conhecimento adquirido durante esses anos no setor de compósitos que é aplicado na agroindústria. Mas antes quero falar um pouquinho para vocês sobre a Novapol. A Novapol é uma empresa que produz, fabricante de resinas, poliésteres, localizada na cidade da Serra, no Espírito Santo. E além da Novapol Fábrica, nós também temos a Novapol Distribuição, que distribui produtos como éster vinílica, desmoldante, catalisadores e fibra de vidro. Então, nós oferecemos um pacote completo para os nossos clientes, além da resina poliéster. O foco hoje, eu vou falar um pouquinho de processos, vou falar um pouquinho de todos os nossos produtos que a Novapol produz no Espírito Santo. Tá? Um outro detalhe, a porta da empresa está aberta para visitantes. Então, se vocês estiverem passando por Vitória, a Serra é uma cidade que fica ao lado, estão convidados a conhecer a Novapol. É uma empresa, não é porque eu estou lá há 5 anos, mas assim, é uma empresa boa, com boa estrutura, bem localizada. Temos a nossa tecnologia, temos o setor de P&D, desenvolvimento. Vale muito a pena nos visitar. Então, as portas estão abertas para clientes, visitantes, estudantes. Fique à vontade, podem procurar por lá, tá? No final da apresentação, deixarei o meu contato, caso estejam por lá. E uma outra dica importante, se estiverem por lá, vai numa sexta-feira, né? Porque Vitória é muito bonito, tem praia lá, né? Aproveita a oportunidade. Tá bom, pessoal? Então, além de fabricante de resinas, nós temos uma missão, né, de contribuir para o sucesso dos nossos clientes, através não só de produtos, mas também da nossa parte técnica, da assistência técnica que nós oferecemos para os nossos clientes, além de outros produtos que agregam na fabricação do compósito. Então, o objetivo hoje é explorar, né, aplicações de materiais compósitos na agroindústria ou agronegócios. Então, a gente vai discutir algumas propriedades dos compósitos, aplicações, entre outros, e até tendências de mercado também. Mas antes de chegar no compósito, vou falar um pouquinho da resina poliéster. Quando a gente fala em resinas, nós temos 2 tipos de resinas que são mais comuns, né? As resinas naturais e as resinas sintéticas, né, que são sintetizadas em laboratório. As naturais, todo mundo acho que teve a oportunidade de conhecer algum dia, são aquelas resinas de árvores, por exemplo, onde está mostrando na foto. Às vezes um machucado na árvore, né, um arranhão na árvore, começa a aparecer esse aglomerado meio gelatinoso, né, com aparência amarelada. Então isso é uma resina natural. E é claro que nós temos outros tipos de resinas, ou mais específico, polímeros naturais. Na nossa unha, no cabelo, é um polímero natural. E no caso sintetizado, é a resina que nós fazemos em laboratório, que é um processo que pode ser de adição, de condensação, e no nosso caso, é de esterificação. Falando um pouquinho de resina poliéster, é um produto que é um pouco antigo, vamos dizer assim. Não surgiu em 20, 30 anos, muito mais do que isso. Mas a história da resina em si, primeira sintetização foi gerada por volta de 1870 por um cientista, um pesquisador chamado Leo Baekeland. Né? Mas isso não era resina poliéster, era resina fenólica. Ainda não ia com reforço. E a resina fenólica, na época, por volta de 1870, 1900, levou o sobrenome do cientista, que é o baquelite, como é conhecido no mercado. Baquelite, um modelo mais simples, um exemplo mais simples, é o cabo de panela.
aquela parte preta do cabo de panela, os botões de fogões, entre peças automotivas. Às vezes quem tem fusquinha tem uma peça debaixo da bomba de gasolina que é apelidada de baquelite, né? É uma resina que ela tem resistência a temperaturas. Ela começa a degradar por volta de 600 graus aproximadamente. Então, ela tem uma aplicação específica. E aí, com a evolução do tempo, né, a resina poliéster surgiu por volta de 1930, também com o surgimento da fibra de vidro pela Owens. E a partir de 1930 o negócio começou a evoluir. 1940, né, 42, na Segunda Guerra, começaram a fabricação de barcos utilizando resina poliéster e fibra de vidro. Já em 1950, né, tivemos a evolução da indústria automotiva e peças também resistentes à corrosão. E aí, por volta ali de 1970, começou também a expandir para o mercado de construção civil. E aí, por volta de entre anos 80 e 2000, o desenvolvimento para pultrusão, entre outras aplicações, assim como filamento wind, entre outros. E 2000, né, foi o ano assim top, né, foi o marco top das resinas mais avançadas, com propriedades mecânicas muito melhoradas, assim como o vinil ester. Tem uma resistência à corrosão, tem propriedades mecânicas elevadas, propriedades térmicas elevadas também. E aí, falando um pouquinho a definição de resina poliéster, né? Ela é um tipo específico de resina que é amplamente utilizada por sua versatilidade. Ou seja, você consegue moldá-la de várias maneiras e produzir diferentes peças de acordo com o processo e aplicação. Então, a resina poliéster, ela é oriunda de matéria-prima de petróleo, que eu vou falar um pouquinho bem rápido para vocês, né, de carbono insaturado, onde eu utilizo um iniciador de reação, que o mercado nosso chama de catalisador, que é onde eu vou quebrar uma ligação para começar a reação do produto. Esse catalisador, ou melhor, tecnicamente chamado de iniciador de reação, é conhecida como peróxido de metil-etilcetona, ou MEC, popularmente chamado. Então, falando um pouquinho da cadeia de suprimentos, a origem da matéria-prima para produzir a resina poliéster vem do petróleo, né, do gás, e do lado esquerdo, ali, do etileno, propileno, nós conseguimos extrair os glicóis. Do lado direito, o butano, o benzeno, o anidrido maleico, e o último ali, o xileno, anidrido fitálico. Do etileno, né, nós conseguimos tirar o monômero de xileno, que é o solvente básico da resina poliéster, ok? E dessas matérias-primas nós sintetizamos a resina poliéster insaturada. Então esse é um exemplo bem básico da reação, né, para a obtenção da resina poliéster insaturada, que nada mais é do que a reação de um ácido e um glicol. Então nessa reação eu formo éster, que é a resina, e libero a água de reação. É uma reação simples, né? É básica, que encontra em qualquer literatura, mas bem objetiva, para melhor entendimento. Essa água de reação, ela não é descartada, ela é tratada, tá? Por questões ambientais, que é uma água literalmente contaminada. Então, gera-se a resina poliéster através da reação de um ácido e um glicol e libera essa água que é tratada. Então, a Novapol toma esse cuidado por questões ambientais, ok, de tratar essa água e não jogar diretamente num córrego, num rio, né, para poluir qualquer tipo de sistema. Essas são as matérias-primas que utilizamos para a fabricação de resina poliéster. São ácidos saturados e insaturados. Os ácidos insaturados, nós reagimos na primeira etapa do processo, né, de qualquer resina poliéster. O que vai definir que tipo de resina, a resistência, seja intempéries ou mecânica, que eu quero obter, é a segunda etapa, onde eu trabalho com os ácidos saturados, que podem ser ortofitálicos, isofitálicos, terefitálicos e halogenados. Outras matérias-primas que eu comentei também, aqui nesse caso eu mostrei para vocês os ácidos, né? E agora um pouco dos glicóis. Glicóis pode ser o etileno glicol, o dietileno glicol,
o neopentilglicol, entre outros. Também eu adiciono de acordo com a propriedade que eu pretendo atingir na resina poliéster. E o estireno, né, aliás, os monômeros, podem ser o monômero estireno ou metilmetacrilato, que também tem algumas propriedades diferenciadas. Para reagir a uma resina poliéster, eu comentei com vocês que eu preciso do iniciador de reação. Mas para que eu possa desencadear isso, eu preciso de um metal lá dentro, que normalmente utilizamos o octioato de cobalto, que falamos que é o promotor. A resina poliéster, ela começa a reagir com o promotor, mas para que ela não reaja de uma vez só, ou perca estabilidade, nós adicionamos um inibidor que segura essa reação. E aí, para ativar essa reação, né, porque a resina está inibida por questões de tempo de trabalho, por questões de estabilidade, nós adicionamos o catalisador para iniciar essa reação. E a versatilidade da resina poliéster que eu comentei é essa, uma das características, né, além da moldagem. Eu posso trabalhar com sistemas cargueados, cargas, muitas vezes para um sistema anti-chamas, né, entre outros, assim como uma produção de um mármore sintético, que eu posso cargueá-la. Eu posso pigmentá-la, posso colocar aditivo anti-chamas, posso colocar absorvedores de UV, desairantes, entre outros. Então, eu pigmento da maneira que eu quiser, da cor que eu quiser, né? Eu posso dar características para essa resina, característica mecânica, característica intempéries, entre outros. Então, essa é uma das versatilidades da resina poliéster. Mostrando um pouquinho da produção, eu tenho aqui um sistema de exemplo, né, onde eu tenho o armazenamento da matéria-prima, eu tenho os reatores, ou reator, tanque de diluição e aditivação. Então, quando eu vou produzir a resina poliéster, eu adiciono a matéria-prima dentro do reator, onde eu tenho um sistema de aquecimento, de agitação, ok? E aqui acontece tudo, aquela reação que eu expliquei, de um ácido com glicol, a formação do éster e água. Formei a resina poliéster aqui dentro, né? Eu vou transferir isso para o diluidor, mas eu faço uma pré-diluição como no monômero estireno. Quando a resina fica pronta, na pré-diluição, ela fica muito viscosa, então eu não consigo transferir direto. Eu preciso fazer uma pré-diluição. Dentro desse diluidor aqui, é que vai acontecer a aditivação e todas as características que eu pretendo na resina poliéster. Então aqui eu ajusto a viscosidade, eu ajusto o tempo de gel, eu posso pigmentá-la, eu ajusto o tempo de intervalo, o pico isotérmico, entre outras características físico-químicas da resina. Ajustei a resina conforme especificação, conforme a demanda ou algum pedido especial do cliente. Eu armazeno em tambor esse produto, ele está pronto para o mercado, para envio ao cliente. Não vou focar muito nisso aqui, mas são só exemplos de vários tipos de resinas poliéster que eu tenho no mercado, orto, iso, éster vinílica, isofitálica, né? Ou iso-NPG. Só quero mostrar para vocês que existe a diferença. Então, quando falamos de resina, não é um único tipo. A resina é tudo igual, serve para tudo. Mas, quimicamente falando, ela tem uma diferença, né? As suas propriedades mecânicas são diferentes e propriedades intempéries também são diferentes. Então, não podemos generalizar. Resina é tudo igual. Não. Cada um é para uma aplicação, a um tipo de aplicação ou atender algum objetivo no mercado. O que pode diferenciar a resina além das características físicas? Propriedades mecânicas, como eu falei, a temperatura de termodistorção, que é o HDT neste caso, resistência a intempéries, entre outros, que podem variar aí. Pode variar também se ela tem resistência ao fogo, ao retardante de chamas, uma resistência química a determinado tipo de produto. Fibra de vidro. Falei da resina, agora chegamos na fibra de vidro, só para dar uma leve pincelada aqui, né? A fibra de vidro nada mais é do que a grosso modo falando, um vidro derretido, só que em filamentos, né? Bem finos, às vezes um pouco mais fino que uma espessura de um cabelo, por exemplo. Só que são fios aglomerados, que a gente pode chamar de roving, ou isso, ele também pode ser picado, aglomerado, ser chamado de manta. Existem tecidos, entre outros. E é isso que vai dar o reforço em nosso compósito.
O vidro ele tem uma característica muito específica, né? Entre outros materiais, em comparativo com ferro, entre outros. O vidro, ou a fibra de vidro, ela tem a leveza, apesar de ser vidro, ela está em filamento, ela é leve, ela tem resistência, durabilidade, suas propriedades mecânicas são também muito elevadas, o que favorece o nosso compósito, e ela serve também de isolamento térmico. Então, a resina tem muitas características, mas a fibra de vidro também tem as suas características, que somado à resina, se transforma no compósito, e a resistência eleva 2, 3, 4, 5 vezes ou mais, dependendo do material que está sendo utilizado, em comparação à madeira, ao alumínio, ao aço, por exemplo. Então, o compósito hoje ele pode ter uma comparação de propriedades mecânicas igual ou, dependendo da aplicação, tão elevada quanto um aço, por exemplo. É claro, a fibra de vidro, o compósito, não vai substituir o aço nunca, mas para algumas aplicações ele atende com excelência. Muito bom em vários aspectos e até superior, principalmente em relação à corrosão. E aí chegamos no compósito, né? Quando nós falamos em compósito, é um termo designado para falar de plásticos reforçados. No caso, resina e fibra de vidro. Há relatos de compósitos nas pirâmides, por exemplo. Então, assim, não dá para saber quem inventou exatamente o compósito. É uma coisa muito antiga. E um exemplo prático do dia a dia, né? Quem aqui nunca entrou numa igreja estilo barroca? Poxa, mas isso aí é de barro. Não, mas é um compósito. Compósito por quê? É barro, mas o que você tem ali? Você tem bambu, né? Barro, bambu, e às vezes uma mistura de palha, às vezes uma mistura de areia. Acho que todos aqui tiveram a oportunidade de um dia conhecer uma igreja barroca, né? Tudo bem, a parede disso aqui às vezes tem 1 metro, 1,5 metros de espessura. Mas aí você, por curiosidade, vai ver a idade da igreja. Essa igreja aqui, por exemplo, ela está em São Paulo, acho que está em Paulista, se eu não me engano, não lembro o nome da igreja. Mas ela é de 1560. Faz o cálculo aí, quanto tempo durou. Ou está durando, porque ela está de pé ainda. Ela passou por reforma, mas não caiu. Então estamos falando aí de quantos anos? E se fosse só de barro, duraria quanto? Provavelmente muito pouco, né? Então, olha a idade do compósito. Isso eu estou falando de barro e bambu e palha, ok? Agora, falamos de resina, compósito em resina poliéster, fibra de vidro, né? A mistura, a composição, fibra de vidro mais resina poliéster. Existem vários tipos de aplicações. E qual que é a vantagem do compósito? Resistência mecânica, baixo peso que favorece o transporte, resistência à corrosão, porque dependendo do que você for comparar, por exemplo, um aço ou um ferro, sofre corrosão, o compósito não sofre corrosão. Moldagem, o ferro, até consigo moldar em muitas coisas, mas eu preciso fundir ele a 1.300 graus, lá vai bordoada de temperatura, né? O compósito não, eu consigo moldá-lo em temperatura ambiente, eu gasto menos energia e é versátil, porque através de vários sistemas eu consigo modelar vários tipos de peças. E em moda agora está os vergalhões, né? O Zibar, né? Entre outras peças técnicas para construção civil. Isso demonstra a resistência desse compósito. E onde nós aplicamos esse compósito? Em vários segmentos do mercado. Por exemplo, construção civil, ambientes agressivos, agro, náutica, transportes, elétricos, telecomunicações, moldes e geocoat. E aí, falando um pouquinho do processo, temos alguns processos como o RTM Light, que consiste em um sistema fechado de molde e contramolde, Spray Up, que através de máquina, ele faz a projeção da fibra picada com a resina catalisada no bico. A pultrusão, que é um sistema contínuo, muito interessante, que eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho mais de detalhes. O Handley Up, que é a laminação manual, que é a clássica, que é a mais comum. O Filament Winding, que é um sistema de enrolamento para fabricação de tubos, de tanques, entre outras aplicações. Infusão a vácuo, que é um sistema fechado também, coberto por um plástico, vácuo, que é muito utilizado na linha náutica para fabricação de embarcações, entre outras aplicações. E a prensagem a quente de SMC, BMC, que é um sistema, como o próprio nome diz, prensagem a quente
onde eu consigo modelar peças mais técnicas, mais detalhadas, ou peças automotivas em alguns casos. Infelizmente, eu não vou conseguir detalhar tudo, mas eu escolhi um processo aqui mais comum, mais simplificado para a gente estar falando aqui, tá, pessoal? Pultrusão. A pultrusão é uma coisa promissora no mercado. No Brasil ainda tem ganhado força, mas na Europa ele é bastante promissor, que até 2027 estima-se um crescimento de 11% e pode atingir aí um mercado aí de 5 bilhões de dólares. Então é bastante promissor. E dentro deste mercado, o que é promissor? A resina poliéster insaturada, seguindo da vinil éster, depois o poliuretano, depois epóxi, depois outras resinas. Então é um dado bastante interessante sobre este mercado. A pultrusão tem um significado, né, que significa puxar através de. E através desse sistema de pultrusão eu consigo tirar vários tipos de peças com formatos diferentes, estruturas diferentes. Isso vai de acordo com a necessidade, fabricante e modelo do molde. Então, eu tenho um desenho aqui com vários formatos de peças, desde cruzetas, uma peça mais quadrada, uma peça arredondada, né? Então, depende muito do seu objetivo. E o que vai definir isso é o molde. Mas, ok, falou do composto em geral, mas que vantagem tem o pultrudado? O pultrudado, até pelo próprio formato, ele tem um formato aqui de uma coluna, de uma estrutura de aço, né? Se eu pegar a mesma estrutura de um material pultrudado e uma de aço, comparando um ao outro, eu vou ter, em relação ao pultrudado, ao compósito, uma alta resistência mecânica, podendo ser mais elevado do que um aço, porém mais leve, que favorece o transporte, entre outras, seria uma manutenção, facilidade na manutenção, na instalação do produto. O produto não é metálico, ele não é condutor de eletricidade, ele tem resistência ao intemperismo, aos raios UV, não absorve água e pode ser autoextinguível também. E a vida útil, aqui eu estou falando de 30 anos, mas dependendo do como é produzido e tipo de resina que é produzido esse compósito, eu tenho alguns relatos aí de 60 a 80 anos, aproximado, tá? E aí o sistema de pultrusão é básico, pode ser que alguns aqui já tenham conhecimento, é claro, mas sempre é bom dar uma revisadinha, né? Às vezes tem algum detalhe que traz um pouco de mais conhecimento, novidade. Eu tenho uma demonstração aqui de um sistema de pultrusão, onde eu tenho a fibra de vidro, que é chamada de roving, que é puxado pelo sistema. Aqui eu tenho o rolo de manta, então aqui eu estou mesclando dois tipos de fibra de vidro, o roving e a manta. Num sistema contínuo, esse roving e a manta é passado por um sistema tanque de resina, que ele já é pré-catalisado com BPO, que é um sistema de catálise que é ativado a quente. Essa resina é umectada com a fibra e depois é passado por um estilo de compactador, que é o preformer, e depois ela é colocada dentro do molde que é aquecido em 3 temperaturas. Normalmente a entrada por volta de 80 a 100 graus, o meio por volta de 140 a 160 e o final desse molde é aquecido por volta de 180 a 200 graus Celsius. Como o processo é contínuo, no final, automaticamente é cortado do tamanho que é programado a máquina. Então, posso ter peças de 1 metro, posso ter peças de meio metro, de 3 metros, 4 metros. Isso o fabricante que vai determinar, ou a necessidade do cliente. Mesma coisa, o pultrudado pode ter diversas cores, ele aceita pigmentação, no caso de poliéster, vermelho, laranja, amarelo, entre outros. A Novapol tem a solução para pultrusão, vários tipos de resinas. Cada resina é para um determinado tipo de aplicação com propriedades mecânicas diferenciadas, ok? A Neopol P600, por exemplo, é uma resina ortofitálica. Para situações que eu não preciso de alta resistência química e nem altas propriedades mecânicas. Já a 869 é uma resina bastante apropriada, é uma resina isofitálica de alta reatividade. Normalmente indicamos essa resina para ganho de processo. O cliente tem maior produtividade com a resina 869 isofitálica para pultrusão. A 1870 é uma resina também isofitálica, mas ela é de média reatividade. Como eu falei, qual a diferença das duas? Reatividade e produtividade e objetivo final da peça.
E por último eu tenho a ester vinílica. Nós somos distribuidores da Suancor, né? Revendedores no caso. Então, se precisar de uma resina para pultrusão que tenha alta propriedade, que necessite de alta propriedade mecânica, necessite de resistência ao intemperismo, né, entre outros, nós indicamos a resina Vinyl Ester. E como eu falei, o que vai determinar o formato da peça é o molde, que pode ter vários formatos e estilos, né? Formato em cantoneira, formato tipo I, tipo U, né, entre outros. A máquina é a mesma, o que eu troco é somente o molde e os reforços e a resina, é claro, dependendo da aplicação. Mostrando aqui um sistema de um pultrudado pronto, né? Nós temos ali uma mistura de embaixo o véu de superfície, depois vem uma camada de manta, uma camada de roving, manta e roving, e a camada superficial com o véu de superfície, que além de melhorar o acabamento, melhora a superfície estética, né, do material, ele também ajuda na resistência ao intemperismo, o véu de superfície. Então é muito importante. Se não tiver o véu, com o tempo, a primeira camada superior, ela vai tendo uma leve degradação. Mas isso aí é com o tempo que eu estou falando, 5, 10 anos. Se tiver o véu de superfície, vai durar muito mais que isso. Então nós sempre recomendamos utilizar o véu de superfície para qualquer aplicação em pultrudado. E aqui já é uma foto mais realista, né? Onde eu tenho um sistema ali de roving, manta, né, 450. Eu tenho o véu sintético e a resina pigmentada de amarelo. É uma peça realista ali para mostrar para vocês. E aqui eu tenho alguns casos. Quando eu falo de aplicação em agronegócios ou agroindústria, é porque assim eu tenho as mesmas peças utilizando no agro. Mas, poxa, o agro, quando eu falo em agro, é muito voltado para plantações, para fertilizantes, né? É a primeira coisa que vem na cabeça. Até contando uma história rápida para vocês, eu tive a oportunidade de estudar 6 meses de agronegócios na FATEC, em São Paulo. Eu tive que largar por causa do trabalho de viagens, assim, mas achei muito interessante. Mas antes de ingressar nesse curso, eu pensava que agronegócios, né, agroindústria, era plantar semente, fertilizante, essas coisas. E os 6 meses serviram para abrir um pouco minha mente. Porque atrás do agronegócio tem muita coisa além de plantações, sementes e fertilizantes. Se você tem os insumos, esses insumos podem ser biológicos, podem ser os insumos mecânicos e podem ser os insumos químicos. Ok? Quando falamos do biológico, falamos dos estercos, restos de plantações que é utilizado para fertilizar o solo. Né? Isso biológico. Químico, os fertilizantes em geral, calcário, entre outros. Né? E os mecânicos, no caso, ou automotivos, entre outras peças, são insumos no gerais. Esses insumos incluem peças para tratores, mangueiras, né, irrigadores, plásticos, estruturas, né, de galpões, que está envolvido no agronegócio também. Então não é somente fertilizante, sementes, entre outros, mas os insumos que estão por trás não, estão pela frente, né? Porque uma plantação hoje em dia, grandes plantações, utilizam maquinários, tratores, colheitadeiras, entre outras coisas. E através do compósito, nós conseguimos esses insumos. Por exemplo, nas plantações, eu preciso de um galpão de armazenamento. E nesse galpão, eu posso fazer uma estrutura de material compósito. A telha é de material compósito. Telha translúcida de fibra de vidro. Pode ser, de acordo com a necessidade. Alguns exemplos que eu tenho aqui, de escadas de materiais pultrudado. Eu tenho vergalhões de materiais de processo pultrudado. Eu tenho pisos, grades de pisos, né, que é muito utilizado na criação de animais, no caso suínos, bovinos, né, em alguns casos. Eu tenho até pontes feitos de materiais pultrudados. E também tenho a energia solar, que também faz parte, hoje em dia, atualmente, do nosso agronegócio e agroindústria. Uma questão ambiental, ecológica também. Né? Energia renovável. E é claro, eu não estou falando do painel solar, estou falando da estrutura do painel solar, que é feito de material compósito, no caso, pultrusão. Então, é um mercado muito interessante.
E aí, por exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui mais voltados agora para o agronegócios, né? Que é um galpão de armazenamento, se eu produzo eu tenho que armazenar em algum lugar. E o exemplo ali seriam telhas de fibra de vidro translúcidas. E em alguns casos, por exemplo, onde existe, ou o cliente é uma indústria de fertilizantes, esses fertilizantes podem emitir alguns vapores que podem ser corrosivos. No caso, se for armazenado dentro de um galpão de telha galvanizada ou algum tipo de metal, com certeza, com o tempo ou com pouco tempo, irá sofrer corrosão. E no compósito, na telha de fibra de vidro, não tem esse problema, porque é um material muito resistente à corrosão. E a corrosão hoje causa muito prejuízo, não só para o agro, mas outras indústrias também. No geral, até em nossas próprias residências, nós gastamos muito, a cada 2 anos, por exemplo, com manutenção da nossa casa, principalmente portão. A cada 2, 3 anos, você vai olhar seu portão, além de descascando, às vezes está desbotado e muitas vezes começou a enferrujar, oxidar. E aí o que você tem que fazer? Pagar um pintor e comprar tinta. São despesas. E aqui, como é um produto resistente à corrosão, você vai ter manutenção sim. Só que você comparar um ferro, por exemplo, um aço, uma telha galvanizada, sei lá, o aço galvanizado você vai ter uma manutenção de pintura daqui 2, 3 anos. O compósito, provavelmente daqui 10, 15. Então você vai ter uma economia com manutenção aqui, ou substituição da peça no caso. Onde mais se aplica? Em cercas, né, para criações de animais. Então, não preciso fazer cerca de madeira mais, pode ser de pultrusão. Aquelas hastes de colheitadeiras, essas hastes aqui, são feitas de materiais pultrudados. Ela é leve e tem um desgaste também durante o processo, mas se eu faço de pultrudado, eu tenho muitas vantagens, tenho durabilidade, tenho leveza, que é bom para a máquina também, porque os automóveis hoje têm esse desafio, mais leve, mais economia, menos manutenção também da linha automotiva. Algumas peças para tratores, como tetos, paralamas, entre outros, também é feito de compósito, mas não de pultrusão nesse caso, é feito por RTM ou algumas peças pelo sistema de prensagem a quente, que é o SMC ou BMC. E tenho também as estruturas que podem ser de compósito para construção de estufas. No caso, também voltado para a agroindústria. E não é somente isso, pessoal. Essas peças aqui, algumas peças delas, podem servir também para construção civil. Mas, se eu tenho uma fábrica, eu tenho uma fazenda, como eu falei, eu preciso de galpões. Dentro do galpão, eu preciso de energia elétrica. As caixas de eletricidade podem ser feitas de compósito, são feitas de compósito atualmente, né? Essas fotos foram adquiridas através de clientes da Novapol. Então, alguns dos nossos clientes produzem e fornecem esses materiais para a indústria agro. Okay? Tem carregadores de granjas de suínos, abrigos de placas de identificação, no caso para fazendas, não só para fazendas, mas indústrias no geral, praças, entre outras coisas. Prateleiras, né, que normalmente eram de ferro, oxidavam muito rápido. Hoje eu posso fazer de compósito através de perfis pultrudados. Mesma coisa, uma prateleira de ferro, com o tempo ela vai oxidar. Principalmente se for um produto corrosivo, você vai ter que substituir com o tempo. O compósito não. Garanto um compósito bem feito, bem estruturado, 30 anos ali, sem problema nenhum e com alta resistência. Ou mais, tá? Pultrudado. E por incrível que pareça, armários, né? Se você tem uma indústria, uma fazenda, você precisa de funcionários, de colaboradores. Normalmente precisa de vestiários. Armários de fibra de vidro também. Normalmente armários são feitos de ferro, que também oxidam com o tempo. Ou tem que ser substituídos, ou passar por uma pintura. Dificilmente vai ter algum tipo de retrabalho ali por um bom tempo, né? Aqui eu estou mostrando para vocês algumas peças que foram feitas pelo sistema de RTM utilizando a resina Novapol. Ok? Você olhando a peça, você vê um alto brilho, você não vê ondulações, você enxerga aqui uma superfície perfeita. Mas essa é uma resina especial chamada Neopol 491 de baixa contração, utilizada para aplicações automotivas. Por essa característica de baixa contração, ela me dá essa característica superficial de um alto brilho, sem deformações, sem ondulações, que normalmente nós temos aprovada na indústria automotiva, principalmente fabricantes de tratores, entre outros insumos. Ok?
Um pouco mais de exemplos, né? A telha, como eu falei, ela pode ser translúcida, pode ser opaca, pode ser leitosa, pode ser verde, da cor que você quiser pigmentá-la também, de acordo com a necessidade de cada cliente. Além de telha, né, eu também tenho a produção de tanques. Esse tanque pode ser um tanque fixo, não só para um tanque para fertilizante, por exemplo, mas para alguma composição química, para uma indústria química ou qualquer outra indústria que utilize algum componente químico no processo. Eu consigo produzir esse produto através do processo de filamento wind, que é um processo de enrolamento. Imagine o enrolamento de uma linha, por exemplo. É muito parecido. Então, tanques de armazenamento, tanques para caminhões, para transporte de produtos químicos, entre outros. E aí, pessoal, no final das contas, falei sobre compósito, mas um resumo aqui bem interessante, tá? Qual que é a vantagem? Por que é vantajoso eu estar utilizando material compósito? Nos Estados Unidos existe uma associação que eles se reúnem uma vez por ano, e que seria no dia 24 de abril, de conscientização sobre corrosão. Então, eles abordam muito temas sobre corrosão e a sua manutenção preventiva, né, no caso. E eles calculam que o custo de uma corrosão hoje ultrapassa 3,4% do PIB global, que é aproximadamente ali por volta de 2,5 bilhões de dólares. Ok? E eles têm aí uma estimativa de uma redução global de 15% a 35%, economizando por volta ali de 375 a 875 bilhões por ano. Então, nós gastamos, de uma maneira geral, no mundo, muito dinheiro, muito mais dinheiro com reformas, vamos dizer assim, né? Devido a essa corrosão. Essa corrosão não é só uma questão de, falando corrosão de ferro, mas alguns materiais são feitos de alumínio, alguns materiais são feitos de madeira, né? Então, vamos falar assim de manutenção geral. A manutenção ou retrabalho é um custo imenso, né? Que se a gente for colocar no lápis e comparar um aço com um compósito, o compósito é muito mais vantajoso em boa parte das aplicações. Tudo bem? Então, comparando, para resumir, os compósitos são resistentes à corrosão, são mais leves para o transporte e você tem economia de manutenção e durabilidade desse material. Ok? Isso tanto para o agronegócio quanto para a construção civil ou qualquer outro tipo de segmento onde nós aplicamos o material compósito. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Estou deixando meu contato, meu convite. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Não fiquem limitados somente a essa palestra, mas estarei à disposição também através do meu contato. Estarei na feira também, podem me procurar por gentileza. Muito obrigado pela atenção.